Shalom, Lebenei Yaakov, Shalom, Zarim Shel Geluim Lev, Hanassaf Benami Crispim Levi. Shalom para todos os filhos de Yaakov, as 12 tribos de Israel. Shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam verdadeiramente a Torá. Shalom para você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Bom, o nosso objetivo sempre é falar do concerto eterno da Torá, dos estatutos e os juízos, das palavras que saíram da boca do Altíssimo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Eterno. Bom, e lá em Eclesiastes 8:5, o grande sábio Shelomo ben David, ele diz: quem guardar o mandamento, Torá, não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. E hoje eu quero falar sobre a oferenda de paz, ou seja, o sacrifício de paz, de Shalom. Mas antes de nós lermos lá no livro de Vaikra, Levítico 3:1-17, é um texto um pouco longo, eu quero pedir encarecidamente, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus contatos, seus amigos, com a sua família e faça a sua inscrição. Ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado. Bom, e agora vamos para a leitura do texto do item 66, da Parashá 66, o sacrifício de paz, ou seja, Ra'olá Shel Shalom. Vaikra, Levítico 3. Do 1 ao 17. E se a oferta dele for um sacrifício de Shalom, e ele oferecê-la do rebanho, e se for um macho ou fêmea, ele a ofertará sem defeito diante de Yahvé. Ele porá a sua mão na cabeça da oferta, e lhe matará à porta do Mishkan da congregação. E os filhos de Aharon, o Kohanim, aspergirão o Dan ao redor do altar. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de Shalom uma oblação feita por meio do fogo a Yahvé, a gordura que cobre as partes de dentro e toda a gordura que se acha por cima da parte de dentro. Os 2 rins e a gordura que se acha neles, que estão nos lombos, e o lóbulo sobre o fígado, com os rins, isto ele tirará. E os filhos de Aharon os queimarão no altar sobre o sacrifício queimado, que fica sobre a lenha que está no fogo, e uma oferta feita por meio do fogo, um aroma agradável à Yahvé. E se a oblação dele por um sacrifício de oferta de Shalom a Yahvé for de rebanho, macho ou fêmea, ele a ofertará sem defeito. E se ele oferecer um cordeiro como sua oblação, então ele oferecerá diante de Yahvé. E ele deitará sua mão sobre a cabeça da sua oferta e o matará diante do Mishkan da congregação. E os filhos de Aharon aspergirão o Dan ao redor do altar. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de Shalom uma oblação feita por meio do fogo a Yahvé. A gordura com a cauda inteira ele trará perto da coluna vertebral, e a gordura que cobre a parte interior, e toda a gordura que está em cima da parte de dentro, e os 2 rins e a gordura que está neles, que fica nos lombos, e o lóbulo sobre o fígado com os rins ele deve tirar. E o corre os queimará sobre o altar, isto é um manjar da oferta
é feita por meio do fogo a Yahweh. E se a oferta for um cabrito, então ele o oferecerá diante de Yahweh, e ele porá sua mão na cabeça dele e o matará diante do Mishkan da congregação, e os filhos de Aharon aspergirão o dan dele ao redor do altar. E ele oferecerá isto, sua oblação, uma oferta feita por meio do fogo a Yahweh, a gordura que cobre a parte de dentro, e toda a gordura que está sobre a parte de dentro, e os 2 rins, e a gordura que está neles, que fica nos lombos e o lóbulo sobre o fígado, com os rins, ele os tirará. E o correm os queimará sobre o altar. É o manjar da oferta feita por meio do fogo, como um aroma agradável. Toda a gordura é de Yahweh. Será um Ruch Leolam Vaed por vossas gerações, ao longo de todas vossas habitações, pelo que vos não comerei gordura e nem dan. Bom, vocês podem ver que a Torá é muito clara, sucinta e explícita. Esse item de número 17, falando do sacrifício de paz, diz assim: será um Ruch Leolam Vaed, é um estatuto perpétuo, nunca acaba, por vossas gerações, ao longo de todas vossas habitações, pelo que vós não comereis gordura e nem o dan. Então não devemos comer gordura e nem o sangue, né? Quando você comprar a carne que vem com um pouquinho de gordura, tira ela e queima, né? E faz uma oração ao Eterno. Pelo menos você está lembrando da oferta queimada do Eterno. Bom, esse texto, né? Então, o que nós vemos aqui? Se a oferta dele for um sacrifício de shalom, quer dizer, de paz, não tinha nenhum problema, nem tinha um problema de enfermidade, não tinha nenhum problema de contenda, ou de pecado, ou de delito. A pessoa estava oferecendo espontaneamente no coração, do shalom, da paz do seu coração. Mas note bem que o ritual era praticamente o mesmo, né? A pessoa oferecia do rebanho um macho, né, ou fêmea, sem defeito diante do Eterno, né, de 1 ano aproximadamente. Quando ele chegava ali, a pessoa mesmo levava aquele animal, né? E quando chegava ali ao altar, primeiro altar, o Rishon Mizbeah, ali da frente, né, da tenda da congregação, ele colocava a mão na cabeça daquele animal, talvez para acalmar os animais, como diziam os sábios, e ele matava a porta do Mishkan da congregação, né? O próprio ofertante fazia isso. Aí que vinha os Kohanim, os sacerdotes, da descendência de Aharon, para separar aquelas partes, que era a oferta queimada e que era a oferta pacífica, a oferta de shalom, né? E ele oferecerá do sacrifício da oferta de shalom uma oblação feita por meio do fogo a Yahweh, né? A gordura que cobre as partes de dentro e toda a gordura que se acha por cima da parte de dentro. Então a gordura ia naquela parte chamada de Shé, de oferta queimada. Os 2 rins, né? E a gordura que se acha neles, que estão nos lombos, e o lóbulo sobre o fígado com os rins, esse ele tirará. Por isso nós não podemos comer miúdos, segundo a Torá, né? Ainda que muita gente insiste nessa prática delituosa. Mas nós não podemos. O Eterno diz: comereis carne em qualquer lugar. Ele falou a carne, ele não falou a parte sintética, que são rins, fígado, bucho, moela. São as partes sintéticas, eram as que iam queimada, chamada de miúdos, né? Então, e os filhos de Aharon os queimarão no altar sobre o sacrifício queimado, que fica sobre a lenha que está no fogo,
é uma oferta feita por meio do fogo, um aroma agradável a Yahweh. Bom, nós notamos que os filhos de Arão que separavam, quando chegava ali no altar, no Misbeá, né, eles colocavam essas partes dos miúdos de um lado, a parte boa, a carne, de outro lado, e essa era queimada, essa parte, primeira que ia para o Eterno, como rei Hanihorra, ou seja, como oferta agradável ao Eterno. Era essa parte da Ixê, da oferta queimada. Bom, e se a oblação dele for um sacrifício de oferta de Shalom a Yahweh, né? For de rebanho, macho ou fêmea, ele oferecerá sem defeito. Né? Se ele oferecer um cordeiro como sua oblação, então ele oferecerá diante de Yahweh, da mesma forma, do mesmo jeito que eu expliquei antes. E ele deitará sua mão sobre a cabeça de sua oferta, o matará diante do mexicano da congregação, e os filhos de Aharon aspergirão o Dan ao redor do altar. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de Shalom uma oblação feita por meio do fogo, a Yahweh. A gordura com a cauda inteira, ele tirará perto da coluna vertebral. Então não podemos comer a cauda, né, que cobre a parte interior e toda a gordura que está em cima da parte de dentro. Os 2 rins e a gordura que está neles, que fica nos lombos, o lóbulo sobre os fígados com os rins, ele deve tirar. E aí o sacerdote queimava, como está no 11, né? E o correm os queimará sobre o altar. Este é um manjar da oferta feita por meio do fogo a Yahweh. Era do Eterno esses miúdos. Queimava-se e ia como oferta agradável ao Eterno. Bom, se a oferta for cabrito, então ele oferecerá diante do Eterno da mesma forma. Colocava a mão na cabeça dele, matava, os filhos de Arão vinha e aspergiu o dano dele ao redor do altar, separava a Ixê, a oferta queimada, que era os miúdos, e a parte boa da carne, que comia o sacerdote, comia o ofertante, dependendo muito do tipo de oferta. Né? Bom, e será um Ruc Leolam Vaed por vossas gerações, ao longo de todas as vossas habitações, pelo que vós não comerei gordura e nem o dano. Nós não devemos comer a gordura e nem o sangue. Bom, vamos aqui dar uma olhada na Torá oral, chamada de Torá Al-P, esse item de número... item de número 66. Bereshit 8:20. Bereshit 8:20. Gênesis 8:20. E Noá edificou um altar a Yahweh e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu oferta queimada no altar. Então, a oferta queimada já existia no tempo de Noé. Não tinha o templo, não tinha nada, mas já existia. Por isso que hoje nós temos que ter muito cuidado e não comer gordura. Comprou a carne no açougue, vem gordura, tira essa carne, queima, oferece ao Eterno. Porque a Torá é mandamento perpétuo. Nós vimos lá no 17 que o Altíssimo fala a Moshe, dizendo isso será um Ruc Leolam Vaed, será por concerto perpétuo. Aleluia, em todas as vossas habitações. Veja bem que Noá, ele edificou um altar a Yahweh e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu a oferta queimada no Misbeá. Bom, e agora nós vamos para esse item 66 no tempo de Yahushua e dos seus Talmudim. O sacrifício de Shalom, Ibrim, Hebreus 9, 12 ao 15. Ibrim, Hebreus 9, 12 ao 15.
em 9, o 12 ao 15. Não por dano de bodes e bezerro, mas por seu próprio dano, ele entrou uma vez no Kadosh Rakadoshim, tendo obtido perpétua Geulá, redenção para nós. Pois se o dano de touros e de bodes e a cinza de uma novilha vermelha aspergido sobre o que for contaminado purifica a carne, quanto mais o dano do Moshia, que mediante o rua perpétuo na qual ele se ofereceu a si mesmo sem mancha, a Elohá, purificando a vossa consciência de obras mortas para servir ao Elohá. E por essa causa ele é o mediador da Berit Hadashah, pelo vínculo da sua morte, por causa da Geulá dos pecados, que havia sido feito na primeira Brit, de modo que os que foram chamados pudessem receber a promessa da herança perpétua. Então, Yahushua foi o Cordeiro de Yah, o sacrifício que se ofereceu por nós, conforme está escrito na Torá. Aleluia.